Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Já dizia o grande filósofo Seu Madruga. Mas será que realmente essa frase é verdadeira? Será que o trabalho foi uma maldição lançada sobre os ombros, sobre as costas da humanidade? Enfim, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse canal, você já sabe, nós conversamos, nós discutimos acerca de assuntos relacionados à Sagrada Escritura, à teologia, e no vídeo de hoje nós iremos conversar acerca disso, sobre trabalho. Isso mesmo, mais precisamente nós iremos conversar um pouquinho acerca do que está escrito neste livrinho aqui, ó. Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do reino de Deus. Então, já adianto para vocês, pessoal, nós não iremos conversar acerca de um texto específico da Escritura, mas iremos trabalhar esse tema do trabalho a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma cosmovisão bíblica e cristã, beleza? Então, o objetivo de hoje, obviamente, não é trabalhar exaustivamente o que ele fala na sua obra, né? Seria muita coisa a ser dita, porque tem ideias aí muito preciosas, bastante relevantes, o que é sensacional. Mas o que eu pretendo fazer com vocês é somente pontuar, trazer algumas coisas que eu considerei relevante, importante, que me chamaram a atenção do início do livro, tá certo? Queremos pensar somente isso. Alguma coisa que ele falou no início do livro. Se for da vontade de Deus, a gente continua aí em próximos vídeos trabalhando também com esse livro, com essa temática. Então eu quero começar fazendo esse questionamento a você. Como é que você pensa acerca do seu trabalho? O que é que você acha do trabalho? Será que nós compartilhamos da mesma mentalidade que o filósofo lá que eu citei no início do vídeo, Seu Madruga? Será que é ruim ter que trabalhar de fato? Será que o trabalho foi uma maldição lançada sobre as costas, sobre os ombros da humanidade? Enfim, parece que tem muita gente que pensa dessa maneira, que pensa o trabalho como uma coisa extremamente negativa. E isso é verdade, infelizmente, mesmo no meio cristão, tá certo? Então o Keller vai fazer o seguinte, ele vai começar a discutir o que é o trabalho, qual é o propósito do trabalho, enfim, diversos assuntos interessantes relacionados a essa temática, e a gente vai pensar um pouquinho acerca delas no vídeo de hoje. No princípio, houve trabalho. O quadro que o início da Bíblia pinta acerca de Deus é de um Deus que trabalha, Isso mesmo, o autor de Gênesis ele vai descrever aí a criação do cosmos como sendo uma espécie de semana regular de trabalho, onde Deus ele exerce seu trabalho, faz sua obra num período de 6 dias e descansa ao 7º. E Keller argumenta justamente isso, que o trabalho não foi algo criado após a entrada do pecado no mundo. Não, muito pelo contrário. O trabalho é algo que está presente desde a criação da humanidade, desde a criação das coisas. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, é dito o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E a partir daí o texto ele vai descrever justamente Deus, ele dando forma, tá certo? Ele criando os ambientes e ele preenchendo esses ambientes com as suas criaturas, inclusive com a própria humanidade. O quadro que Gênesis 1 pinta acerca de Deus é de um Deus trabalhador. Mais do que isso, não somente um Deus que trabalha, que exerce sua obra falando, criando as coisas por meio de sua palavra. Mas em Gênesis 2, nos mostra Deus, inclusive, exercendo um trabalho manual. A pintura, a ideia que nos é lançada é de um Deus pegando no barro e modulando, dando forma ao ser humano. Então, Keller ele vai trabalhar justamente com essa ideia. Olha, o trabalho não é uma maldição que foi lançada sobre o ombro da humanidade. O trabalho não é algo ruim. Não, o trabalho é algo presente. Desde a criação boa de Deus, o trabalho é algo ligado, que está intrinsecamente ligado à figura do próprio Deus, porque Deus, ele é trabalhador. Deus era trabalhador. E não somente isso, Deus, além de trabalhar, Gênesis também vai apontar que Deus ele nos convida, ele nos convoca a fazer o mesmo que ele. Tá certo? Por exemplo, lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 15, é dito o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus
ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em Gênesis 1, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tá certo? E nos é concedido essa ideia de dominar a criação. E dominar a criação está ligado a expandir o reino de Deus. De que forma aqui? Cultivando, protegendo o jardim. Ou seja, da mesma maneira que Deus ele trabalha, ele convoca também a humanidade a exercer um trabalho. Ou seja, o trabalho não tem a ver com Gênesis capítulo 3. Somente o trabalho não é puramente uma maldição. Não, de forma alguma, tá certo? Que ele vai trabalhar um pouquinho acerca da relação do trabalho com Gênesis capítulo 3. É um pouquinho mais à frente, então vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, tá certo? Tem alguma relação, mas a priori o trabalho ele está relacionado com a boa criação de Deus. Deus, ele exerce trabalho. O quadro, a pintura que Gênesis 1 e 2 nos traz acerca de Deus é de um Deus trabalhador. Então, sendo assim, o trabalho, por essência, é algo bom, é algo bom. Não somente isso, pessoal. Deus não somente trabalha, mas Deus ele se regozija, ele fica alegre com aquilo que ele faz. É isso que Gênesis 1 também vai descrever. Na medida que Deus vai criando as coisas, Deus cria a luz e houve luz. Deus cria os animais e os animais de fato surgem. Ele vai dizendo, olha, e aquilo que Deus criou foi bom. Deus mesmo chega à conclusão das obras que ele faz, que a obra dele é boa, ele fica feliz, ele se regozija e ele se alegra com o trabalho realizado pelas suas mãos. A mesma coisa nós somos convocados também a realizar, tá certo? O trabalho não é algo ruim que a gente deve estar pensando, meu Deus, final de semana, amanhã é segunda-feira, eu vou ter que voltar para o trabalho de novo. Muitas vezes a gente tem essa mentalidade de o trabalho ser algo ruim, pesado, mas não. O trabalho está intrinsecamente ligado à boa criação de Deus, descrita lá em Gênesis 1 e Gênesis no capítulo 2. O trabalho não é um mal necessário. Não, o trabalho foi uma bênção concedida no próprio jardim. Dessa forma, nós somos convocados a pensar acerca do trabalho de uma maneira correta, de uma maneira cristã. O trabalho não é um fardo pesado. O trabalho não é uma maldição que foi lançada sobre a humanidade. Não, o trabalho foi uma bênção, foi e é uma bênção de Deus. Foi uma bênção concedida à humanidade desde a origem, lá no belo jardim de Deus. Então, que você trabalhe com excelência, que você possa fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Faça seu trabalho bem feito. Mais do que isso, trabalhe com alegria, se regozije. Você pode também expandir o reino de Deus, o reino de Cristo, por meio do seu trabalho. Que você possa imitar Deus também nesse aspecto. Que ao final da sua semana, ao final do ciclo de seu trabalho, você possa dizer, valeu a pena. Que Deus possa ser glorificado pelo seu trabalho.